Vamos começar bem de levinho, certo? Vamos começar bem de levinho, identificando esses compostos, aplicando a parte inicialzinha da regra, sem particularidade, sem nada, tá bom? Então nós sempre vamos unir 3 partes para formar um nome. Então são 3 partes que compõem um nome. Quem sou eu para jogar nome? Vamos lá. O nosso primeiro composto que está desenhado aqui, o CH4. O CH4 ele tem apenas um carbono na estrutura. O prefixo de um carbono é match. Então, CH4, match. Aí vem a dúvida, certo? Porque o tipo de ligação entre carbonos, se é entre carbonos, eu deveria ter pelo menos 2. Nesse caso, eu tenho só um carbono. Então, sempre que você tiver um carbono só, o teu intermediário vai ser sempre o mesmo, vai ser an, certo? Então, match, an. E a terminação, como a função orgânica é um hidrocarboneto, é a letra O. Então a gente monta o composto chamado metano no primeiro, certo? Então o CH4, você consegue montar o nome dele sendo chamado de metano. Tá lá. O nosso segundo composto, seguindo a lógica, vamos ver se você pegou a ideia. 2 carbonos. Então se tem 2 carbonos, o prefixo é ET, o prefixo é et. Então é et. A ligação entre os 2 carbonos, agora eu tenho como comparar. Certo? A ligação entre os 2 carbonos, de novo, é simples. Se é simples, é an. E a terminação do hidrocarboneto é sempre O. Etano. Show! Então montei metano, montei etano. Vamos para o terceiro composto aí. Eu tenho CH2 dupla CH2. Faltou um hidrogênio aqui no final. Está aqui ele. CH2 dupla CH2. De novo, 2 carbonos, prefixo et, o ET, tem uma ligação dupla. Se a ligação é dupla, agora o intermediário muda. O intermediário passa a ser em, passa a ser em. E a terminação é o. Então esse composto agora ele se chamará eteno. Com ligação simples, etano. Com ligação dupla, a gente chama ele de eteno. Tudo bem? Vamos ao nosso próximo composto. De novo, 2 carbonos. Então, de novo, 2 carbonos, já aprendi que o prefixo é et. Agora eu tenho uma ligação tripla. Quando eu tenho uma ligação tripla, o meu intermediário diz que é in. Então, et, in, terminação o. Composto etino. Metano, etano, eteno, etino. Very bom, nada mal para esses nomes. Agora, apelei para 3 carbonos, para mudar o nosso prefixo. Então, com 3 carbonos, nós temos o prefixo prop. Então, o prefixo prop está aqui. As ligações entre os carbonos são todas simples. Então, é an e a terminação é o. Propano. Montei a estrutura do composto chamado propano. Próximo composto, tenho 4 carbonos. Confere na tabela para mim, ó. 4 carbonos, o prefixo é but. É but, não but. Certo? But. As ligações entre os carbonos, todas simples. Então, o meu intermediário é an. E a terminação é o. Butano montado. Agora eu tenho 5 carbonos. Agora fica fácil, certo? Somente o Brasil tem 5 títulos mundiais no futebol de campo. Então é pente, certo? Nós somos penta. Pente, ligações todas simples. An. A terminação é o. Então, eu tenho pentano representado aqui na estrutura. Agora, eu tenho 3 carbonos de novo. Então, com 3 carbonos, eu olho lá. Prefixo é prop. Agora, eu tenho uma ligação dupla. Fala, putz, eu tenho uma dupla e uma simples. Como que faz, Anar? Coloco a dupla e a simples? Não. Certo? Entre dupla e simples, se tiver uma dupla e 39 ligações simples, é sempre o da maior que você vai utilizar. Tudo bem? Então, prop... em da ligação dupla, terminação o. Então tenho o composto chamado propeno. Tudo bem? Então tenho o propeno. Se eu tenho só simples, an, se eu tenho simples e dupla, a dupla manda em, certo? Se eu tenho dupla e tripla, indico as duas. Já vou pegar um exemplo disso. Composto de cadeia fechada, cara. Cadeia fechada, nós classificamos isso daqui já como sendo um ciclo. Então, olha o que vai mudar na nomenclatura. Seja inteligente comigo. Vamos pegar o que nós fizemos até agora. 3 carbonos. Prop. Prop. Eu sei que você já sabe que o prefixo 3 carbonos é prop.
As ligações entre os carbonos são simples, é AN. E a terminação é O. Só que esse composto não é uma cadeia aberta, ele é uma cadeia fechada. Uma cadeia fechada é chamada de uma cadeia cíclica. Então, uma cadeia cíclica representa um ciclo. Então, indica que ele é um ciclo. Coloca assim, ó, ciclo propano. Então, é um ciclo, uma cadeia fechada, com 3 carbonos, prop, e com ligações simples entre os carbonos, AN. E a terminação é O, certo? Vamos pegar a visão no último aqui, ó. Então, se eu for dar nome para esse cara, aqui, ele vai ficar 4 carbonos, a gente conhece já que o prefixo é but. Entre os carbonos, as ligações são todas simples, AN, e a terminação é O. Então, tem o butano, mas em uma cadeia cíclica. Então, eu coloco que esse composto é chamado de ciclo butano. Tudo bem? Então, metano, etano, eteno, etino, propano, butano, pentano, propeno, ciclo propano e ciclo butano. Uma porrada de exemplo aqui, mas que não atende todas as necessidades que nós precisamos aqui, certo? Então, a primeira parte, a nossa primeira leva de exemplos para entender o beabazinho da história foi bem, ok? Agora eu vou trocar os exemplos, vou deixar a regra de nomenclatura aqui ainda, certo? Para a gente ir recorrendo a ela nesses próximos exemplos de novo, tudo bem? Tem uma porrada de particularidade para te mostrar.